Ciao, benvenuti! Você sabe que alguma das maiores preocupações das pessoas que estudam italiano é como formar frases, como pensar em italiano ou como eu vou ser fluente. E aí, quando vem todas essas dúvidas, às vezes as pessoas até desistem antes mesmo de tentarem, porque elas já acham que vai ser difícil, que não vão conseguir. E ou porque já estudaram outro idioma e não conseguiram, ou mesmo italiano e não conseguiram aprender, ou porque ouviu outras pessoas contando que já estudaram e não serviu para nada e não aprenderam, ou também já estudaram e não tiveram resultado nenhum, né? Chegou na hora de colocar, estudaram por anos e anos e anos e na hora de colocar em prática não saía nada, não conseguia falar, travava, bloqueava. E aí já achou, falou, pronto, aprender italiano, aprender o idioma não é para mim não. E aí são várias coisas que a gente fica ouvindo durante toda vez que resolve aprender um idioma, aprender italiano, que já bloqueia a gente e fala, só quando era criança, já passou minha chance, só quando eu era criança eu ia aprender, ou só vou aprender quando eu for morar lá. E eu tô aqui para mostrar para você que não é nada disso mais, que não tem mais nada dessa história. E então esquece tudo isso que você já ouviu sobre aprender italiano, sobre aprender idiomas, porque, como eu sempre falo, né, tudo mudou, tudo é moderno hoje em dia, a gente tem um monte de facilidades, de ferramentas à nossa disposição. E então não tem mais aquelas aulas chatas que a gente prova, com cobranças, com julgamentos, né, para saber se você fala ou não, se está aprendendo ou não. A gente só tá pensando em se divertir e aprender a falar italiano se divertindo. Isso que é importante. Então, esteja aberto essa semana, esteja aberta, né? Para viajar na língua italiana e para a Itália, né? Através da língua italiana. Então, vamos lá alla nostra prima lezione. Allora andiamo alla nostra prima lezione. Então vamos lá, nossa primeira lição, que fala sobre imparando come si formano le frasi, aprendendo como formamos as frases, se formam as frases. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, é o desejo, o maior desejo dos alunos é formar frases, pensar em italiano, falar, se comunicar, né, sem bloquear, sem gaguejar, sem ter dificuldade de encontrar as palavras certas, sem dificuldade para falar qual os tempos verbais corretos, qual o verbo que usa, qual palavra vem antes, qual palavra vem depois. Então, acho que essa é uma das dificuldades, uma coisa que os alunos ficam na cabeça, que não sabem muito bem como formar as frases, como usar os verbos, como usar o vocabulário. Então, a gente vai ver isso nessa aula. Então, quem me acompanha já deve ter visto a aula do método PSI, que foi um método que eu desenvolvi juntando algumas técnicas que eu aprendi, juntando também, usando a minha experiência como professora, como aluna, né, que eu já fui aluna também, já aprendi outros 3 idiomas, então eu fui juntando tudo isso, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, juntei em um método, e o método PSI, para quem não lembra, né, significa P de pronúncia, S de sem gramática e o I de imersão. Então, só para resumir aqui o método PSI, a pronúncia são aquelas sílabas em italiano que são diferentes. A escrita dela, né, usa as letras igual em português, só que na hora de falar tem um som diferente do som do português. Então, a gente precisa ficar muito atento à pronúncia
para falar essas sílabas, né? Ou essas letras também, que tem as letras sozinhas que tem um som diferente, um som mais forte que o som de português. Então a gente tem que ficar atento para essas regrinhas de pronúncia. Como a gente falar certinho essa sílaba. Quando a gente aprende a regra da pronúncia, é assim, meio caminho andado. É um alívio, um peso que você já tira. Muita coisa começa a clarear depois que você aprende a pronúncia. Porque você vai ter mais clareza quando você ouvir um italiano falar, mesmo que você não saiba ainda o significado da palavra, você vai conseguir entender claramente o que ele está querendo dizer. Vai conseguir reconhecer as palavras parecidas com português, vai conseguir ler melhor, vai conseguir falar, principalmente falar, né? Porque às vezes entender, você até entende o que ele fala, mas se você não fala com a pronúncia errada, quando for falar com o italiano, ele não vai te entender. Não adianta. Você fala, gente, mas eu tô falando quase a mesma coisa? Não adianta, não entende. É diferente. Às vezes a gente fica meio bravo. Nossa, mas eu tô falando tá parecido. Não adianta tá parecido, tem que estar igualzinho. Porque senão eles não entendem mesmo. A gente nem pode falar nada, né? Porque a gente tá falando o idioma deles. Então, só de saber a pronúncia já é meio caminho andado, meio italiano que você já fala só de saber a pronúncia. Aí o S é de sem gramática. Eu sempre falo que a gramática é importante, mas é um segundo passo para poder aperfeiçoar o que você já sabe. É igual quando a gente é criança, que a gente aprende a falar e a ouvir, e depois vai aperfeiçoando, né? Vai melhorando, vai aprendendo a falar direitinho, ou vai aumentando o vocabulário. E quando a gente vai para a escola, com 7 anos, aí que nós vamos ser alfabetizados, vamos aprender as regras de gramática, tudo certinho. Mas o primeiro passo é aprender a falar e aprender a escutar, né? A entender o que os italianos falam. Então, sem se preocupar com regras agora, com por que é predicado, sujeito, adjetivo, sem precisar saber de tudo isso no primeiro momento. E tem gente também que daí fica feliz só de falar e entender e não precisa nem estudar gramática. Mas alguém quer se especializar mais, né? Ou como eu, se tornar um professor, tudo. Aí precisa estudar gramática, precisa estudar as regras, né? Mas se você só quer aprender a falar para se comunicar, para fazer amizades, para viajar, então para assistir a TV, né? Cantar música, então não tem tanta necessidade de aprender gramática, né? Pode ser mais para frente. E o I é de imersão. A imersão o que é? O contato com o idioma todos os dias. De preferência, né? Às vezes não dá todos os dias, mas a gente tem que incluir ele na nossa vida. É um hábito. Então, você quer aprender a falar italiano, precisa escutar italiano todos os dias. Não quer dizer que você precisa ir estudar todos os dias. Porque às vezes um aluno, né, se inscreve no meu curso e fala, quantas vezes eu preciso estudar, como que eu faço? Se você puder estudar todos os dias, né, fazer uma liçãozinha, aprender alguma coisa, é ótimo. Mas às vezes a gente tem imprevisto, não consegue estudar todos os dias, estudar mesmo, né, fazer aula com lição, com explicação. Agora, ouvir italiano ou ler, isso aí a gente pode fazer todo dia. Por exemplo, a gente pega o telefone, né? Vai no Facebook ou no Instagram. Então, o que vocês fazem? Curtam as páginas, né? Ou curtam pessoas, italianos, cantores. Então, você tá ali, ó, lendo, né? Em italiano, ouvindo o que um cantor fala, ou que um ator, um artista. Ou mesmo pessoas, né? Sei lá, que tem por aí. Tem grupos em italiano no Facebook também, pode seguir para poder, pelo menos, ler um pouquinho italiano, ler algum post escrito. Também no Netflix tem alguns filmes, alguns desenhos. Quem está começando pode começar assistindo a um desenhinho que dá para colocar com legenda em italiano e o idioma italiano. Então, isso, 5 minutos você tem um contato com o idioma. Então, e cada vez que você puder, vai aumentando. Eu hoje
não faço nenhuma pesquisa em português mais. Se eu quero pesquisar sobre algum assunto, qualquer assunto que seja, eu não coloco no Google em português, eu coloco em italiano. Porque eu sempre vou aprendendo mais sobre aquele assunto no idioma, né, para poder falar melhor. Vou aprendendo palavras novas, porque às vezes é um assunto que eu ainda não tenho muito conhecimento, então eu vou aprendendo palavras novas. Porque não é porque eu falo italiano, sou fluente, que eu não conheço todas as palavras. Tem muitas palavras que a gente não conhece. Até da língua portuguesa, né? Então a gente nunca vai conhecer todas as palavras. Então, por isso que é bom ter o contato diário. É essencial, se você quer aprender a falar italiano, tem que ter o contato diário com o idioma. O italiano tem que ser um hábito para você tem que trazer a Itália para sua casa. Ou às vezes fazer uma receita, né? Pega uma receita na internet, vai lá e faz em italiano. Então, esses são os 3 passos para você falar italiano usando o método PSI, que é rapidinho. Se você usar o método PSI, você vai falar italiano rápido. E o que você precisa saber para falar italiano? Então, dentro do método PSI tem várias técnicas, né? E uma dessas técnicas é como formar as frases. O que você precisa saber para formar frases. Que aí, você formando frases, você vai conseguir falar italiano. Então, primeiro que eu estava falando, que era a pronúncia. Quando você fala com a pronúncia correta, pronto, já tá falando italiano. Mesmo que você não conheça todas as palavras, só de falar a pronúncia correta já fala italiano. Porque, como eu estava falando, se você não falar com a pronúncia correta, eles não vão te entender. E também, se você não sabe a pronúncia, você não entende eles. E pronúncia é diferente de sotaque, é diferente de dialeto. Muitas pessoas me perguntam: ai, mas eu vou ter sotaque? Ai, mas eu vou conseguir falar dialeto? Então, a pronúncia é para aprender a falar bem italiano e entender bem. Então, foca no que eu falei nas sílabas diferentes do português. Pronto. Sotaque não tem como, a gente sempre vai ter. Porque a gente tem, né? Porque a gente tem o jeito de que fala na nossa região, no nosso país. Então, um pouquinho de sotaque a gente sempre vai ter, né? Eu falo meio caipira e aí quando eu falo italiano, depende, né? Se eu fico muito tempo na Itália, eu perco um pouco do caipira, eu acabo falando português com sotaque. Mas eu não consigo perder todo o meu sotaque de caipira, né? Então, eu falo italiano, às vezes as pessoas falam, mas qual região você é? Aí eu falo, não, eu sou do Brasil mesmo. Ah, porque eu percebi que você tinha um pouquinho de sotaque, mas não conseguia saber de qual região você era. Então, o sotaque a gente vai ter. Quanto mais a gente pratica, menos sotaque vai ter. Porque aí a gente pega aquelas bello, começa a gritar e falar igual italiano, e se mexe lá. Então, a gente vai perdendo o sotaque conforme vai praticando. Quanto mais pratica durante o dia, menos sotaque brasileiro vai ter. Mais sotaque a gente sempre vai ter para falar qualquer idioma, né? Mas também não precisa se preocupar, porque o nosso sotaque não impede a gente de falar bem italiano. É só um jeito diferente lá, igual aqui no Brasil, né? Tem milhões de regiões, milhões de sotaques, cada um fala de um jeito, de uma cidade para outra. No próprio estado de São Paulo, no interior, de uma cidade para outra já muda, né? Tem as gírias, tem os modos de falar. Então, e a gente se entende. E italiano é a mesma coisa, então o sotaque não influencia em nada. A pronúncia sim, o sotaque não. E dialeto, que dialeto não é a mesma coisa que italiano. O idioma italiano é falado em toda a Itália. Então, se você aprendeu italiano, que eu ensino nos meus cursos, o italiano que eu ensino, que eu falo para vocês estudarem com o método PSI, vocês vão falar italiano em qualquer lugar da Itália. Agora, dialeto é de região para região. Cada região tem um dialeto diferente. Tem algumas cidades que não tem dialeto, por exemplo, em Firenze não tem dialeto, Pisa, morei em Pisa, não tem dialeto, na Toscana
toscano, dialeto é toscano. Tem as gírias, né? Cada cidade tem uma gíria diferente, um modo de falar diferente. Cada região também no idioma italiano. Mas isso é fácil entender quando você fala bem italiano. Agora, dialeto é um idioma diferente que tem naquela região, naquela cidade. Então, mas todo mundo que fala dialeto fala italiano. Então, você não vai ter dificuldade. Ah, mas eu vou para a Itália, eu falo italiano, mas eu não falo dialeto. Não tem problema, porque quem fala dialeto é só daquela região ali. E aí a pessoa sai de lá, não vai comunicar, não vai conseguir se comunicar com outra pessoa. Então, todos os italianos falam italiano e, depende da região, fala o dialeto também. O dialeto também quem fala são as pessoas mais antigas. Tem pessoas mais jovens que nem falam dialeto, dependendo da região, às vezes nem é tão falado assim, é mais falado italiano. Então, às vezes, as pessoas mais novas nem aprendem mais dialeto. Mas tem região que eles falam mesmo. Mas não se preocupe, não precisa se preocupar com o dialeto, porque todo mundo que fala dialeto fala italiano. Então, o importante é aprender o italiano vero, que aí você vai conseguir falar em qualquer lugar com a pronúncia correta. E aí, uma outra coisa que você precisa ter para poder falar italiano é um vocabulário. Não precisa saber, claro, todas as palavras da língua italiana, porque a gente nem consegue saber, né, todas as palavras. São mais de 12 mil palavras. É igual ao português, eu tava falando, né? A gente não conhece todas as palavras do português. E mesmo sem conhecer todas as palavras que tem na língua portuguesa, a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue entender qualquer assunto. Vamos supor, um médico ou um advogado. Acho que advogado fala até mais complicado. O advogado geralmente tem um vocabulário bem amplo, né? Fala muitas palavras que a gente não tem contato, uma pessoa mas, que tem outra profissão, né? Vamos dizer assim, às vezes não tem contato com tantas palavras que eles conhecem. Pega um juiz, né? Um advogado assim mais experiente, fala muita palavra que a gente não conhece. E nem por isso a gente não consegue se comunicar. A gente consegue se comunicar com ele. Porque o que ele fala e a gente não entende, a gente pergunta. Fala, pode me repetir? Explica de novo, explica melhor, não entendi direito o que você falou. Então a pessoa te explica. E aí a gente consegue falar sobre qualquer assunto, mesmo que a gente não domine esse assunto. Em italiano é a mesma coisa. Se você tiver o vocabulário essencial, né, aquele vocabulário básico, você consegue conversar sobre qualquer coisa. Porque o que você não entender, você pergunta. Não estou entendendo o que é isso que você está me falando. Aí a pessoa vai, explica de um jeito diferente e você entende. Então você precisa de um vocabulário. Esse vocabulário nem é tão, né? Preciso saber 15 mil palavras em italiano. Não precisa. Mas, vou dar um exemplo do que você precisa saber, né? Nomes eu falo os pronomes, eu, você, ele, eles, aquilo, aquele. Também os adjetivos, né? Loiro, alto, moreno, bonito, feio. As cores, verde, amarelo, né? Tô falando em português, tinha que estar falando italiano, né? Giallo, rosso, nero, bianco, bello, alto, basso, biondo, grasso, magro, lui, lei, loro, quello. Então, as cores, os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, os animais, as profissões. Então, a gente precisa ter esse vocabulário básico para poder começar a formar as frases. E os verbos, que os verbos eu considero o coração das frases, porque você pode ter um vocabulário enorme e aí não consegue colocar as palavras em ordem, porque para elas entrarem numa ordem precisa ter um verbo, o verbo que vai falar o que está acontecendo, né? Naquela situação, naquela conversa, na leitura. Então, os verbos eu considero o coração das frases. Se você sabe dos verbos, aí você já tem a outra metade do caminho.
porque o resto daí, o vocabulário vai se encaixando. Então, como eu falei, é essencial aprender a pronúncia, a regra, né? As regras de pronúncia, para poder falar corretamente, ler, escrever, entender italiano. E para você treinar a pronúncia, melhor jeito que eu acho que eu comprovei, né? É cantando. Porque cantar, você vai lá, imita o cantor, tudo que ele fala, já tá ali sabendo se você tá falando certo, você já compara com o cantor. Então, é o melhor jeito de treinar a pronúncia cantando. Ler em voz alta também. É ótimo, porque você lê, você tá lendo ali, né? E você ouve sua própria voz falando italiano. E ouvindo italiano também, só ouvindo, só de ouvir, assistir a um filme, né? E ficar ouvindo o que os atores estão falando já é um ótimo exercício para você treinar a pronúncia. Então, como sempre, né? O maior contato possível com o idioma. Tanto cantando, quanto lendo em voz alta, né? Para ouvir o que você fala, ouvindo os italianos. O vocabulário, como que você vai adquirir o vocabulário? Leitura é o melhor jeito. Quanto mais você lê italiano, mais você vai aprender. Mesmo que você ainda não entenda todas as palavras. Mas você começa a ler. No começo vai ser difícil, não vai entender quase nada. Aí olha no dicionário, mas tem que ser o dicionário italiano ou dicionário de sinônimos para você poder já aprender a palavra em italiano. E aí, você, conforme vai lendo e vai aprendendo uma palavra hoje, uma palavra amanhã, uma palavra hoje, uma palavra amanhã, vai aumentando o número de palavras que você conhece. E aí, às vezes, só de ler, você não entende aquela palavra, o significado. Mas só de ler a frase inteira, ou o texto inteiro, no final você acaba entendendo o significado da palavra. Tudo vai se encaixando. Só que tem que ser uma coisa feita sempre, né? Diariamente, sempre tendo contato e sempre lendo alguma coisa em italiano para você ir aumentando o seu vocabulário e para você também entender, né? Conseguir fazer a interpretação dos textos. Porque no começo a gente não entende todas as palavras. No começo você vai interpretando, vai inventando, eu acho que é isso daqui. E aí você lê tudo e fala, nossa, agora fez sentido. Então o começo é assim mesmo. E ouvir italiano também faz aumentar o vocabulário, mas leitura e usar o dicionário é o melhor. E o contato, né, como eu falei, tem que ser diário em todos os casos para aprender a falar. E aprender a falar rápido, né? Porque, igual uma escola tradicional que eu sempre falo, você vai 1 ou 2 vezes na semana, que contato que você tem com o idioma? Você vai lá 1 vez, 2 por semana, estuda durante 1 hora, aprende ali 3 palavrinhas, sei lá, umas frasezinhas, depois não estuda mais, não aprende mais nada. Aí você vai aprender na outra semana. Se você falta, então, só daí 15 dias. Quando você tá de férias, 1 mês sem ir para a escola, não aprende nada, porque continua sem ter contato. Então, esse contato não pode parar. Se fosse assim, imagina, eu fui para Itália, aprendi, agora eu aprendi, não vou mais estudar nada de italiano. Eu ia esquecer tudo. Então, faz mais de 10 anos que eu voltei a morar, 10 anos que eu voltei a morar no Brasil. Eu nunca parei de ter contato. Eu morei também na Inglaterra, fui embora de lá em 2005, 2004, 2005. Eu nunca parei de estudar inglês. De estudar não, de ter contato. Estudar, sempre lendo todos os dias. Inglês, italiano, todos os dias. Espanhol eu já pratico um pouco menos. Então eu falo ainda, entendo muito bem, mas muita coisa se perdeu, porque eu não tenho contato diário igual eu tenho com inglês e italiano. Então, não importa se não mora na Itália, não importa nada. O importante é ter o contato, porque senão você perde o que você já aprendeu e você não aprende mais nada, né? E não pratica. E aí uma outra forma de aumentar o vocabulário e memorizar, né? Porque não adianta nada a gente aumentar o vocabulário, é a imersão. Então, trazer a Itália para sua casa e usar todos os sentidos, né? Os 5 sentidos. Cozinhar, ouvir, ler, escrever, então usar todos os sentidos. E mais a emoção,
Que a emoção é se divertir, assistir um filme emocionante, uma música linda que você vai adorar. Então, é desse jeito que você vai aumentar o seu vocabulário. E os verbos, que são o coração das frases. Os verbos, as pessoas têm um pouco de medo dos verbos, um pouco de trauma, né? Não só de verbos em outro idioma, mas dos verbos em português, né? A gente sempre estudou o verbo de um jeito chato, de um jeito muito, né? Todo mundo cobrava muito a gente na escola para estudar os verbos e precisava conjugar todos os verbos, todos os tempos verbais que a gente nunca usou. E a gente tinha que ficar lá, estudando verbo, aquele jeito, né, bem complicado, bem chato, e durante vários anos, né? E aí a gente tem uma cobrança muito grande ainda em relação aos verbos, ainda mais, olha, aqui em Ribeirão, que a gente fala tudo caipira, e fala tudo errado, e fala nós vai. E aí, é meio, virou um charme, assim. Não sei quem que acha muito bonito, mas é uma característica, né, do interior, principalmente daqui de onde eu venho, que é falar meio caipira. Então, o pessoal cobra muito também, a gente aprendia a falar corretamente os verbos, e aqui em Verão é uma negação com verbo, porque verbo plural aqui é tudo descompensado, ninguém usa muito falar os tempos corretos, né? E com plural, tudo. Mas, então a gente, como tem essa cobrança tão grande em relação aos verbos, o verbo é um trauma. Então, todo mundo tem medo de estudar, tem medo de falar errado, mas os verbos é o coração das frases. Cada verbo é o que dá vida à frase, o que dá sentido à frase. Por isso você tem que aprender os verbos e as conjugações. Só que tem um jeito legal, claro, de aprender os verbos, sem ser daquele jeito de escola, né? Primeiro que a gente não precisa fazer prova mais, provar nada para ninguém que a gente sabe. Então a gente já tira esse peso e já estuda mais tranquilo. E se você souber os 100 principais verbos em italiano, os verbos mais falados, você consegue conversar sobre qualquer assunto. É o que eu estava te falando. Se você consegue conversar, tem aquele vocabulário essencial. Não vou falar que é o vocabulário básico, não estou falando de básico em relação ao nível, né? Básico 1, básico 2, intermediário, avançado 1, avançado 2. Não estou falando desse tipo de nível. Eu falo do vocabulário essencial. É o mínimo que você precisa saber para poder falar. Quando você sabe esse vocabulário essencial, esse mínimo que você precisa para falar, aí você consegue falar sobre qualquer assunto. Porque o que você não sabe, você pergunta, e aí a pessoa te explica de um modo diferente e você vai entender. E aí, por exemplo, num texto, você vai entender 90%, pronto, já entendeu o texto inteiro. Mesmo que algumas palavras estão ali, que você fala, não entendi essa palavra, não tem problema, porque você pula a palavra, mas entende o sentido. E numa conversa em italiano, é assim também. Eu falo no início, conforme você vai praticando, você vai entendendo. E aí, às vezes não entende tudo, entende 80% e tá tudo certo, você consegue se comunicar. E aí eu vou dar um exemplo para você de como os verbos são o coração das frases. Vamos supor, aqui eu fiz frases bem simples, não é nada, é bem iniciante mesmo. Aqui os verbos estão no infinitivo, aqui. E eu peguei um verbo e mais um complemento, né? Que vai ajudar a formar a frase. Então, aqui tá bem simples. Então, eu escrevi aqui, ó. Avere fame. Avere fame significa ter fome. Aqui é bem índio, sabe? Tem, bem assim, bem índio. Então, avere fame, ter fome. Mangiare la pasta, comer o macarrão. Chiamare Mariana, chamar Mariana. Vivere Brasile, então viver Brasil. Io lavorare, eu trabalhar. Então, se eu falar tudo isso para você, você vai entender.
né? Se eu chegar em você e falar assim, ó, ter fome, eu vou, né, mostrar eu, ter fome, você vai entender que eu tô com fome. Se eu falar assim, ó, comer macarrão, você vai entender que eu quero comer macarrão. Se eu falar, ó, chamar Mariana, eu chamar Mariana, você vai entender que eu me chamo Mariana. Viver Brasil, vai entender também que eu moro no Brasil. E eu lavorare, eu trabalho, eu trabalhar. Parece filme, né, novela, que vem um americano e fala tudo assim. A gente entende, né, se um estrangeiro falar, então eles vão entender também. E aí, esse é o primeiro passo para você começar a falar os verbos, começar a usar os verbos. Aí, eu coloquei aqui no segundo exemplo o verbo conjugado no tempo certo. Então, ho fame. Então, eu tenho fome. Eu estou com fome, eu tenho fome. Mangio la pasta. Aqui não tá escrito io mangio la pasta, porque quando você fala mangio la pasta, já tá falando que eu, né? Tá subentendido que eu como a pasta. Então, eu como a pasta, como o macarrão. Me chiamo Mariana. Então, me chamo Mariana. Vivo Brasile. Aqui ainda tá faltando, mas eu quis deixar bem simples. Vivo Brasile. Então, vivo Brasil. Vivo no Brasil. O correto é vivo em Brasília. Mas a gente tá só simplificando ainda. Io lavoro. Eu trabalho. Então, aqui já tá no tempo correto. Então, aqui você percebe que o verbo que comanda tudo o que vai acontecer, a palavra ali, o complemento, tá ali no muda. Agora é o verbo que vai mudando e que vai transformando a frase, vai dando sentido à frase. Eu vou dar um exemplo aqui, usando uma palavra, e a palavra não muda, porque, né, os nomes, substantivos não mudam, eles mudam, né? O gênero, né, feminino, masculino, singular, plural, mas é aquilo ali, né? Não muda como os verbos mudam. O tempo muda, a pessoa muda, então tudo muda, né? Com os verbos. Então aqui eu vou usar o exemplo da pasta, que é macarrão. Pasta é feminino, né? Mas macarrão em português é masculino, mas não tem nada a ver. Pasta quer dizer macarrão. Io amo la pasta. Eu amo macarrão. Mi piace la pasta. Eu gosto de macarrão. Io mangio la pasta. Eu como macarrão. Io compro la pasta. Eu compro macarrão. Io cucino la pasta. Eu cozinho macarrão. Io preparo la pasta. Eu preparo o macarrão. Io taglio la pasta. Eu corto o macarrão. Então, tá vendo? Pasta, a palavra pasta continuou, mas o verbo mudou. Então, muda o sentido, muda o que você tá fazendo com o macarrão. Então, tá vendo? Depende do jeito que o coração aí, que o verbo pulsa, o coração pulsa, a frase tem um sentido. E o nome ali, o vocabulário, tem o mesmo sentido, né? Pasta, macarrão vai ser macarrão sempre. Só que vai mudar o jeito que você vai ver esse macarrão. Por isso que o verbo é muito importante. Agora, eu aqui mudei o tempo verbal. Então, io ho amato la pasta. Mi è piaciuta la pasta. Io ho mangiato la pasta. Io ho comprato la pasta. Io ho cucinato la pasta. Ho preparato la pasta. E ho tagliato la pasta. Então, esse tempo verbal aqui é o passado próximo. Então, é o verbo que corresponde ao nosso passado, mesmo em português. Não vou entrar em detalhe, né? Pretérito, perfeito, pretérito, imperfeito. Não, esse aqui é o passado dos verbos aqui. Então, eu amei o macarrão.
Eu adorei o macarrão. Eu comi o macarrão. Eu comprei o macarrão. Eu cozinhei o macarrão. E eu preparei o macarrão. E eu cortei o macarrão. Eu não vou explicar, por enquanto, como é formado esse tempo verbal, porque ele tem 2 verbos, tem um verbo auxiliar, tudo. Não é o caso aqui. Só estou mostrando para você como o verbo transforma a palavra. Então, aqui foi o verbo no passado. Agora, vamos complicar só mais um pouquinho. Então, eu acrescentei um outro complemento à frase, né? Mais um vocabulário. Então, aqui eu não estou também especificando que tipo de vocabulário, se é adjetivo, se é substantivo, se é predicado, se é sujeito. Então, a gente não vai entrar nesses detalhes de gramática. Eu só acrescentei um outro complemento, vamos chamar de complemento, esse vocabulário que a gente vai acrescentar na frase. Então, eu amo la pasta al pomodoro. Então, eu adoro macarrão com molho de tomate. Quando fala pomodoro é tomate, né? Mas quando fala macarrão ao tomate, né, que seria a tradução ao pé da letra, quer dizer macarrão com molho de tomate. Pasta, na verdade, é a abreviação de pasta asciutta. Vamos dizer, pasta asciutta é o nome completo do macarrão, como se fosse o sobrenome, né, do macarrão. Então, mi piace la pasta asciutta, o macarrão. Então, é só um outro nome para macarrão. Io mangerei la pasta al ristorante domani. Então, eu comerei macarrão no restaurante amanhã. Então, aqui eu já mudei o tempo verbal também, coloquei futuro. Io comprerei la pasta al mercato. Então, eu comprarei o macarrão no mercado. Io ho cucinato la pasta alla carbonara. Então, eu cozinhei o macarrão, a carbonara, né? Que é o tipo de macarrão com ovo e bacon. Então, aqui eu cozinhei no passado. Io preparerei la pasta. Então, eu prepararei o macarrão. Io taglierei la pasta. Eu cortarei o macarrão. Então, aqui, para você ver que o que muda, né, o que determina mesmo a frase, o sentido da frase, é o verbo. Então, é muito importante memorizar os verbos. E aí, eu sempre falo que o principal, o mais importante agora que você está aprendendo italiano, é memorizar os principais tempos verbais, que ainda bem que são só 3, que é o presente em italiano, né? Passato prossimo e futuro semplice. Se você memorizar esses 3 tempos verbais, pronto. Já tá ótimo e você vai conseguir falar sobre qualquer assunto. Esses daqui são os mais importantes. Depois tem a segunda turma de verbos, de tempos verbais mais importantes. Mas se você sabe esses tempos, já tá excelente. Aí você já começa a falar sobre qualquer assunto, sabendo esses 3 tempos. Esses são os mais falados. É a mesma coisa a gente em português, né? A gente fala sempre, a maioria das vezes, no presente, no passado, mas ainda, né? Quando a gente vai contar uma coisa, a gente sempre conta no passado. E vai falar do futuro sobre uma coisa que a gente quer fazer, ou que deseja, ou que... É o principal, são os principais mais falados. Depois, lógico, os outros verbos também vêm para complementar e para ampliar, né, o nosso modo de falar. Então, amanhã eu vou falar sobre os principais tempos verbais e vou ensinar um texto para você entender, ver como os verbos são importantes nesse texto. Então, hoje eu queria só fazer essa introdução para você entender como forma as frases, como se formam as frases e como você, aprendendo tudo isso que eu falei, vai ficar fluente mais rápido, vai entender e falar italiano. Certo? Allora un bacione a tutti e ci vediamo domani. Ciao!